Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública aqui do CERJ. Para iniciar o nosso trabalho de hoje, eu estou aqui com o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou escolher agora uma mensagem para a abertura. A mensagem é o capítulo 101, de acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 6. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos tributos que procuras honrar, tratamento correto à conduta correta, dignidade ao que dignificas, experiência na pauta de tua escolha, instrução no nível em que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo em que te distingues, respeito em tudo o que te faças respeitável, versão disso ou daquilo conforme os teus desejos, clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que a dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Paulo, na Epístola aos Romanos, fala aqui, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Tudo que nós temos hoje é recompensa das nossas obras que nós já fizemos no passado. E a nossa vida futura é construída agora pelas nossas ações que serão recompensadas. Essa recompensa nada mais é do que a efetividade da lei educativa, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela faz com que a gente possa aprender o que é melhor para a gente. Quando a recompensa é boa, a gente repete aquele ato. Quando a recompensa ela é prejudicial, significa que a gente precisa corrigir o nosso caminho. Tudo que temos hoje, o que vivemos, é resultado das nossas próprias obras. Não há necessidade da gente culpar a ninguém. O nosso tema de hoje, a parábola do filho pródigo, tem muito a ver com isso. Vamos então fazer a nossa prece inicial, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que traz para a gente esclarecimentos suficientes para que nós façamos uma boa jornada aqui na Terra. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, os Espíritos bondosos que permitiram que nós tivéssemos esses esclarecimentos. Esses esclarecimentos espíritas, eles podem nos ajudar muito. E que nós que aqui estamos, nessa reunião e em todas as outras do movimento espírita, possamos aproveitar todas essas orientações para construirmos uma vida melhor, não só para nós, mas para o nosso planeta, em gratidão a Jesus que construiu essa terra tão bela para nós. Que possamos ser gratos pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e por aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente emite. Peço à espiritualidade superior que me ajude nesse momento, para que eu possa realizar um bom trabalho. Um trabalho que vai atender exatamente a coordenação da equipe espiritual, trazendo para o nosso dia a dia as mensagens do nosso mestre querido. E que assim seja. Bom, hoje nós temos a parábola do filho pródigo. Certamente muitos de vocês já conhecem essa parábola. É uma parábola riquíssima, muito rica mesmo, que tem mais de uma interpretação. Certamente eu trarei uma e tentarei, na nossa palestra de hoje, trazer para o nosso dia a dia, de forma que a gente possa absorver esses conhecimentos
que essa parábola nos traz, que Jesus quis trazer para a gente, e a gente absorva e aplique isso na nossa vida. Esse vai ser o nosso propósito de hoje. Então gostaria que você prestasse bastante atenção em cada detalhe, porque a espiritualidade ela está agindo nesse momento e ela pode, por intermédio desses ensinamentos e por intermédio da intuição que me é dada, trazer alguma boa orientação, uma boa saída, ou propiciar para que você tenha uma boa ideia para sair de uma situação difícil, para que você possa abrir a sua mente e interpretar a vida de uma forma diferente, mais lúcida, mais real, mais otimista. É esse o objetivo da gente ir a uma reunião pública, da gente participar dos estudos, da gente romper os nossos limites que por muitas vezes a gente impõe. Então vou ler aqui, vou fazer uma leitura contada da parábola toda e depois a gente vai parágrafo a parágrafo, aliás, minto, item a item, né, versículo a versículo, tentando trazer um pouquinho disso para a nossa vida. Então Jesus disse que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse para o pai: Pai, me dá o que me cabe na partilha de bens. E aí o pai repartiu então os bens. Alguns dias depois, o filho ajuntou tudo, né? Esse filho era o filho mais moço, e partiu para um país distante. E por lá viveu prodigamente, ou seja, pródigo, né? É aquele, deixa eu ver já o significado aqui, para que a gente possa continuar bem o entendimento. Ó, pródigo, que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Né? Então, ele viveu prodigamente, ou seja, gastando tudo aquilo que era parte dele, da fortuna. E dilapidou os bens, ou seja, arruinou os bens, acabou com tudo. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome naquele país que ele estava. E ele começou então a sofrer as privações. Já tinha gastado tudo, veio a fome, ele estava sem reservas, começou a passar necessidade. Então ele saindo, foi então buscando cidadãos daquele país e os cidadãos, a única coisa que ele conseguiu foi ir para o campo para apacentar porcos, né? Cuidar dos porcos. E ele queria fartar-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Caindo em si um dia, ele pensou: quantos empregados de meu pai se fartam de pão e eu aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e direi ao meu pai: Pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Faze-me como um de seus empregados. Essa era a ideia que ele teve naquele momento daquela tomada de consciência. E levantando-se, ele foi para o pai dele então, fazer o retorno de volta. Lembra que ele tinha ido para um caminho distante? Voltou. Estando a grande distância, ele viu seu pai. E o pai se compadeceu dele quando viu. O pai correu e lançou-se ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai então, sabe o que o pai fez? Chamou os servos e disse: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Cada isso tem um símbolo, né? E trazei um bezerro gordo e matai-o, para que a gente coma e se alegra, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, só que essa parábola também é conhecida como parábola dos 2 filhos. Tem um filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais velho, que estava no campo, voltando em casa, chegou e ouviu sinfonias e coros, né? Uma festa. Aí chamou um dos moços que estava ali e perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo. Aí ele fala: o seu irmão chegou e teu pai matou um bezerro gordo porque recebeu com saúde. Então ele se aborreceu. O irmão mais velho ficou chateado e não queria entrar na festa. Mas o pai, saindo, foi convidá-lo. Aí ele responde ao pai: Eis que tantos anos eu te sirvo e nunca transgredi uma ordem sua.
e jamais me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Agora, veio esse teu filho, que te devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um boi gordo. O que será isso, hein? Que sentimento é esse que tinha esse irmão mais velho? Mas continuando. Ele, porém, disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Uma historinha aparentemente simples, que traz muitos ensinamentos. Certamente que hoje não iremos conseguir tudo, mas sairemos com boas reflexões, espero. Então vamos lá. Entendida a história, né? Lembra, 2 filhos. O mais novo pede a parte da herança, sai, gasta tudo como lhe aprove, sem reserva. Vem uma fome naquela cidade, ele já não tem mais com quem pedir, acaba tendo que tratar de porcos, mas nem a comida dos porcos dava para ele. Ele então, caindo em si, pensa: na casa do meu pai, os empregados comem bem, eu aqui estou passando fome, vou voltar. Quando ele volta, o pai o localiza na estrada e volta todo feliz. E ele vai com aquela predisposição de dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E o pai ignora isso e trata-o como um filho. E manda preparar uma festa para comemorar esse retorno do filho perdido que foi achado, que era morto e que reviveu. Mas o irmão mais velho, ao perceber isso e chega a ver aquela festa, fica indignado e não quer entrar na festa. O pai sai da festa e vai até ele. E ele reclama: Poxa, pai, tô sempre aqui e nunca recebi um cabrito para comemorar com meus amigos. Ele fala: Meu filho, o que é meu é teu. O que é meu é seu. Venha comemorar com o seu irmão. Então, esse é um resumozinho. E aí, vamos lá. Então, o filho, ele pede um filho mais novo, ele pede aquilo que ele tem direito na herança. E o pai reparte. O pai respeita o livre-arbítrio do filho. Vamos agora começar a fazer uma analogia, porque esse pai, a gente pode dizer que nessa parábola ele simboliza Deus. E os filhos somos nós. Tá? Então, o pai respeita o livre-arbítrio do filho. Ele quer, o pai então reparte ali. O pai é justo, faz a partilha, ele não dá o dinheiro do outro, dá apenas o que cabe a esse filho. E ele vai para um país distante, ele se afasta do pai. Quando ele começa a entrar nas viciações, que ele gasta o dinheiro com jogos, com meretrizes, que ele vai dilapidando, com foco apenas na matéria, é como se ele ignorasse a paternidade divina. Ele esquece que é filho de Deus. Colocar-se como filho de Deus é reconhecer a lei de Deus. É cumprir a lei de Deus. Quando a gente se afasta da lei de Deus, é como se a gente não considerasse Deus como nosso Pai. No fundo, é um pouco disso. Quando a gente olha só para a gente, para atendimento apenas das nossas necessidades, não olha para o nosso irmão e não respeita ao Pai, a gente se afasta. Quando a gente se afasta, Deus continua sendo o nosso Pai. Nós é que deixamos de ser filhos dele. E ele faz o quê? Quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente estraga a nossa saúde, despreza a família, desvaloriza o que a gente tem, né? A gente desconecta, porque Deus está em tudo. Quando a gente se desconecta com Deus, a gente se desconecta com a gente mesmo, com a nossa essência, e a gente se desorienta e vai fazendo tudo ao contrário. Lembra da nossa mensagem inicial? Vai ser recompensado pelas suas obras? Quando eu me afasto de Deus, as minhas obras, elas são prejudiciais, elas trazem prejuízo para mim. Observa se as ações que você pratica no seu dia a dia,
elas estão de acordo com a lei de Deus. Se é ação de corrupção, se é ação de calúnia, fofoca, maus pensamentos com relação ao outro, isso é afastar-se da lei de Deus. Isso traz consequências nefastas, prejudiciais para a nossa vida. Então observa isso. Com que intenções você está fazendo determinadas atitudes? Para prejudicar, para provocar alguém? Então isso está longe da lei de Deus. Porque a gente já observa aqui na parábola que ao final o pai vai recebê-lo lá no meio do caminho. Deus não é Deus de castigo, né? Deus de correção. Porque a gente precisa se corrigir. Que a gente faz as coisas que são prejudiciais a nós. E Deus não quer o nosso mal. Então, quando a gente faz alguma coisa que nos prejudica, a lei de causa e efeito entra em ação para a gente poder se melhorar. Deus quer a nossa melhora. Deus quer a nossa regeneração. Deus não quer que a gente seja espíritos em sofrimento, em dor. Mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele dá a nossa parte. Nessa vida, se a gente for fazer uma analogia, a gente pode fazer uma analogia dessa parábola tanto para uma encarnação quanto para a história nossa, desde que a gente saiu nas mãos dele até o retorno, com o nosso histórico de vida. Mas ele dá os recursos que a gente tem, não para a gente dilapidar, mas para a gente multiplicar, como tem na parábola dos talentos, aquele senhor que vai viajar e deixa lá 5 talentos, 2 talentos e um para outro. Não é para eles enterrarem e gastarem com eles, é para eles multiplicarem esse talento. Então, tem aqui na questão 895 do Livro dos Espíritos, que ajuda muito a gente, que fala o seguinte: a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o indício mais característico da imperfeição? Ou seja, tem vários vícios que a gente tem, mas qual é o caráter, qual é o mais forte? Resposta dos Espíritos, apenas uma parte, não trouxe toda. O interesse pessoal. O apego às coisas... Desculpe. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Se você é muito apegado aos bens materiais, é um sinal notório de inferioridade. Esse filho, no início, foi ali para viver a matéria. Vou continuar a resposta do Livro dos Espíritos. Pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende seu destino. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? É o encontro com Deus. Pelo desinteresse pessoal, né? Ou seja, interesse pessoal, egoísmo, tá? Ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Quando nós estamos em busca do cumprimento da lei de Deus, da prática do amor ao próximo, o que é amor ao próximo? É a tolerância, é a paciência, é a empatia, é a compreensão, é o respeito, é dar o outro que é do outro. Eu estou muito impactado desse dar o outro que é do outro, porque eu vejo que as pessoas às vezes esquecem óculos, esquecem celular, esquecem uma bolsa, esquecem uma carteira, e tem pessoas que não devolvem. Aquilo não é dela. Se você tem condições de devolver aquilo ali, é necessário que a gente faça. Se você não está fazendo isso, significa que você está com interesse pessoal. O foco é esse, ó. Índice e indicador notório de inferioridade. Então observa que no início, esse filho pródigo, ele estava com foco na matéria. Eu não quis saber. Vamos continuando. Aí ele gastou tudo, teve a grande fome naquele país e ele começa a sofrer privações. Ou seja, os recursos materiais, meus amigos, são escassos. Eles são escassos. Os recursos de Deus, eles são infinitos. Mas esses são escassos. Por que de Deus são infinitos? O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha a diferença. Se nós estamos atrás de recursos finitos, a gente vai encontrar o sofrimento, porque ele não vai atender. Essa fome aqui, a gente pode fazer uma analogia, né? Que tinha uma grande fome naquele país, a gente percebe que nós estamos vivendo uma grande fome. As pessoas têm bens materiais, mas estão infelizes. Elas estão em busca de alguma coisa, grande parte das pessoas, elas estão querendo construir a vida material, mas isso não está atendendo. Estão deprimidas, se suicidam, estão desgostosas, estão tristes, desesperançosas,
Por quê? Porque estão no foco do objetivo que não atende, que dá fome. Porque a fome do corpo você atende com um prato de comida, mas a fome do espírito, ela tem que ser alimentada por algo mais profundo, e só Deus. E ele pede então para as pessoas daquela cidade, daquele local, né, ajuda, mas ninguém dá. Por quê? Porque quando a gente está necessitado de alguma ajuda, a gente precisa buscar uma esfera mais alta para receber ajuda. Na minha esfera, no meu nível, estão aqueles que estão ali, igual a mim. Sabem tanto quanto eu. Por isso que os espíritos trazem esses ensinamentos. Quando se lê uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, desses espíritos elevados, a gente consegue ter outras ideias, abrir, como eu falei no início, dar uma outra interpretação da vida. E aí a gente consegue ajuda. A gente lê Leon Denis, que é maravilhoso. A doutrina espírita traz tanta coisa boa, né? E essa privação é a falta de felicidade, né? Aonde é que está a fartura? Na casa do Pai, né? Ele foi então cuidar dos porcos, né? E chegou ali, foi um sofrimento extremo. Porque cuidar dos porcos, Jesus usou essa figura porque os porcos são considerados animais imundos. Então a pessoa chega lá no fundo do poço, lá na lona, né? Tá lá embaixo. E ele não consegue, mesmo assim, alimento. Então, nesse sofrimento profundo, o que acontece com ele? Cai em si. Ou seja, tem uma tomada de consciência. Poxa, enquanto os empregados do meu pai se fartam de pão, eu aqui morro de fome. Que figura que aconteceu ali? Um arrependimento. Ele percebeu que esse caminho que ele estava tomando não era um caminho que traria para ele a felicidade. E isso é algo assim muito importante. O arrependimento, a tomada de consciência. Quando a gente tiver isso, claro, pode vir com um processo de culpa, pode vir com uma tristeza, uma desilusão. Um dia eu ouvi alguém falar que a desilusão é positiva. E eu falei, é verdade, porque você sai da ilusão. Viver na ilusão é muito ruim. Vamos para a realidade. Isso aqui que eu tenho, isso que eu construí, tudo isso que eu estou fazendo, isso não é bom para mim como espírito imortal. Qual a minha visão? Eu estou me vendo como espírito ou me vendo como matéria? Então eu caio na real. Nossa, eu preciso mudar, preciso fazer diferente. Isso é uma tomada de consciência. Preciso voltar para a lei de Deus. Preciso me emendar. Esse na hora da gente assumir o papel de vítima. Eu errei, eu não devia ter feito. Ok, errou, não deveria ter feito. Então vamos reconstruir, vamos fazer um diferente, vamos seguir em frente, vamos reconstruir. Nós temos um tempo à frente. É isso. O que ele faz? Ele se arrepende, né? Ele fala, levantando-se, irei ao meu pai e pedirei que eu errei contra ele. O que a gente precisa ter nesse momento para a tomada de consciência? Humildade. E a gente precisa admitir que nós erramos. Mas no processo de aprendizado e de crescimento, o erro faz parte do processo. Ficar repetindo o mesmo erro, aí a gente precisa ver. Então precisa ter humildade, reconhecer a grandeza do Pai, reconhecer a nossa pequenez, né? Então, às vezes o sofrimento, ele precisa ser profundo. Por que a gente espera, às vezes, uma dor tão terrível para poder acordar? Se nós estamos aqui, nesse corpo de carne, nessa encarnação para se melhorar, por que a gente já não empreende a nossa melhora no nosso dia a dia? Porque a gente tem que esperar chegar numa dor profunda para pensar, poxa vida, é mesmo, eu vou mudar agora. Por que a gente já não faz uma profilaxia? Antigamente, vou usar um exemplo simples. Anteriormente, a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje a respeito de uma coisa simples que se chama alimentação. Antes a gente não sabia o que fazia mal. Agora a gente sabe direitinho, qualquer criança sabe o que faz mal.
Por que que a gente precisa esperar um pico de pressão, um pico glicêmico, um problema de saúde, um ácido úrico ou o que seja para a gente ir agora? Eu preciso me emendar. E olha que tem gente que nem assim se emenda. Por que que a gente espera isso? Por que a gente já não se reeduca? Por que que aconteceu todas essas coisas no nosso... Tô falando de corpo físico. Agora imagina depois a gente fazer essa analogia ao impaciente, aquele que não quer ouvir o outro, que não sabe ouvir, o autoritário, né? O controlador. Vai observando e vai tratando disso. Como eu falo assim, como vai mudando a alimentação, vai mudando a sua forma de ver o mundo. Saindo de ser o centro do mundo para perceber que nós não somos o centro do mundo. O centro do mundo é Deus e nós orbitamos em volta. Então por que que a gente já não vai fazendo, já que estamos aqui, ganhamos esse corpo, temos um período aqui para se melhorar, por que que tem que esperar a situação ficar difícil, ruim, terrível para a gente resolver mudar? Né? Por que que a gente já não vai empreendendo todo dia esforços para sermos criaturas melhores? Falei do corpo e também falo do espírito. Aí tem aqui na questão 916 o seguinte, do Livro dos Espíritos. Pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Né? Resposta: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então a gente, ao invés de ser proativo, né, vou usar esse linguajar corporativo, né, em vez da gente realmente se antecipar às coisas e fazer o que a gente veio fazer, a gente espera vir a tempestade para poder reforçar o telhado da casa. Depois que cai água dentro de casa, que cai tudo, a gente... eu devia ter feito essa obra no telhado, eu sabia que não ia aguentar. Então, tem que esperar acontecer o pior para a gente despertar. Esse pior acontece, não é castigo, não. É para nos alertar que a gente está no caminho errado. Agora, se a gente se preparar, a gente passa bem pelas provas da vida. Passa muito melhor. Então, essa tomada de consciência, ela não precisa vir depois de uma dor extrema. Ela pode vir antes. E então ele se levanta, vai para o seu pai, que a grande distância viu, compadeceu, saiu correndo, beijou e abraçou. Olha só, quando a gente resolve se voltar para Deus, se tornar uma criatura melhor, se tornar uma criatura mais humana, olhar o outro como irmão, pensar no coletivo em vez de pensar no individual, ou seja, só em si próprio, na mesma hora, Deus vem e nos abraça e nos beija com felicidade. Isso é uma figura, certo, tá? Porque Deus não é uma figura humana. Mas a gente tem um encontro com Deus e isso demonstra o quê? Já um início, uma felicidade. Então ele teve arrependimento, mas o arrependimento por si só, ele não é suficiente. Lá no Código Penal da Vida Futura, que está lá no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, que eu recomendo a leitura de vocês, muito bom, diz no artigo 16 o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e reparação. Então ele se arrependeu, ok. Aí aqui na parábola ele chega, tem aquela festa toda, mas tem aquela trajetória lá dos porcos até chegar ao Pai. Existe um caminho. Ele não saiu da lama e deu de cara com o Pai, não. Ele voltou para o caminho. Esse caminho aí, olha, começou com arrependimento. Além do arrependimento tem o quê? Expiação e reparação. E fala mais lá também no Céu e Inferno, né, o Código Penal da Vida Futura, o seguinte: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, teve uma falta, tem esses três passozinhos aí, tá? O arrependimento só viu os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. A gente destruiu alguma coisa, tem que reconstruir, não é verdade? Do contrário, o perdão seria uma graça. Perdoou, tá tudo bem.
E aí? Mas será que eu aprendi? Reconstruindo o caminho é que a gente aprende. Aí fala, no artigo 17 fala que o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Se não expiamos agora, pode ser no mundo espiritual ou na próxima vida. Nós estamos num planeta de expiação e de provas. Não é porque o planeta é de expiações e provas, mas é porque a maior parte dos espíritos que aqui estão encarnados estão nessa condição de passar por provas para se elevar ou de expiar os erros do passado. Então existe a misericórdia divina. Mas só de você vislumbrar Deus já é diferente, já muda, né? E aí então ele chega na casa do pai. Assim, gente, essa parábola é riquíssima, tá? Eu já fiz um outro estudo dela que eu extrapolei o tempo, fiquei 1 hora falando. Então eu estou assim resumindo ao máximo e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Estou assim pontuando algumas coisas, mas cada versículo desses dá para a gente aprofundar e tirar grandes reflexões para a nossa vida. Por isso eu recomendo a vocês, depois de vocês assistirem essa palestra, o bom dessa palestra porque ela é gravada, vocês podem assistir novamente, e também ler a parábola depois dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui juntos e que vocês estão acompanhando. Aí o pai disse ao filho, né? Errei, já não sou mais digno de ser o seu filho. Aí o pai traz aquela roupa toda, né, para eles, né? Mas o que era legal, o que ele fala? O filho estava morto e reviveu. Isso é importante. Será que nós estamos vivos ou estamos mortos? Ou estamos semi-mortos? Será que somos zumbis? Apenas andamos e não construímos nada? Estava perdido e foi achado. Perdido e achado lembra da ovelhinha perdida, que o pastor vai atrás daquela ovelha que estava perdida e resgata ela. Isso demonstrando a misericórdia divina. Estar morto. Quando a gente não está com Deus, a gente está morto. Quando a gente está fora da lei, a gente está morto. Mas o que significa estar morto? É que a gente está sem vida. A gente não está andando. A gente está paralisado, porque o espírito não anda para trás, mas ele se paralisa. Então, paralisar-se é muito ruim para nós, meus amigos. Ficarmos parados, porque quanto mais tempo a gente fica morto, a gente fica parado, mais longe fica o nosso encontro com Deus. E o encontro com Deus simboliza a felicidade plena. É a nossa perfeição e a felicidade. Ora, a gente não quer tanto ser feliz, não quer tanto se livrar dessas dores, desse sofrimento. Não depende do outro, depende de nós. Mas quando a gente está morto, quando a gente não está olhando para Deus, não está reconhecendo a nossa paternidade, né? Que nós somos filhos de Deus, a gente está paralisado. E paralisia é muito ruim. Vocês perceberam que no universo tudo se movimenta? No planeta Terra tudo está em movimento. Nada está parado. Nada está parado. O que aparentemente está parado, os espíritos falam, né? A nossa ignorância não consegue captar o trabalho que está sendo feito. Fica paradinho, fica parado para você ver. Fica 6 horas imóvel, parado, sem se mexer. Tu vai ver a dor que vai ficar no seu corpo. As pessoas que são obrigadas a ficar na cama por doenças, o que acontece com elas? Os músculos vão ficando flácidos, vai perdendo a força, vai começando a criar algumas coisas na pele. É isso, porque a energia, ela precisa estar em movimento. Então, quando eu tô com o corpo em movimento, mas o espírito está parado, não está acrescentando nada à vida, porque para a gente estar aqui, meus amigos,
A gente mobilizou forças do universo. A gente mobilizou energias, fluidos vitais. A gente tem tudo aqui necessário para o nosso desenvolvimento. Deus nos deu o ar, a alimentação que sai da terra, a água, as condições atmosféricas para a nossa sobrevivência. Então a gente recebe tudo isso de graça. E como é que nós estamos retribuindo isso? Estamos apenas reclamando? Estamos paralisados. Não estamos retribuindo aquilo que a gente recebe? Então o filho estava morto. Então Deus fica muito feliz com a nossa regeneração. Quando a gente se melhora como pessoa, quando a gente acorda, desperta para a vida, mas é para a vida verdadeira. E Deus está em toda parte, Deus está dentro de nós. Então, quando a gente se volta para cumprir a lei de Deus, a felicidade é algo interno, não é de fora. A gente não consegue a felicidade buscando em algum lugar. É um sentimento. É assim que se traduz, né? É quando a gente encontra, como já falei aqui, com Deus interno. É a nossa paternidade. Enquanto a gente foge de Deus, é como se a gente estivesse andando sem rumo. Isso é importante da gente perceber. Aí entra em cena quem? O filho mais velho, né? Tava no campo, chegou em casa e viu aquela festa, não entendeu nada, né? Pergunta pra lá, pra uma das pessoas ali, né? Até o irmão chegou e ganhou essa festa toda aí. Aí ele se aborrece e não entra. O pai vem e o convida. E aí ele com aquele sentimento, né? Poxa, sempre tive aqui, nunca transgredi uma lei. Esse que transgrediu recebe uma festa e eu nunca recebi nada. Cada um segundo as suas obras. Não é isso que disse lá naquela mensagem que eu tirei ao acaso? Ora, aquele filho, ele teve uma experiência e ele teve um despertamento profundo. Antes, a visão que ele teve do pai ao sair de casa é diferente dessa visão quando ele volta. Ele passou por dilapidar os bens, mas ele também passou as consequências por ter dilapidado bem os bens dele. Ele passou as privações. Ele teve a expiação dele. E aí ele retorna renovado. Tanto que ele retorna renovado que ele fala: vou chegar lá e vou dizer, não quero ser tratado como filho, quero ser tratado como um servo. Não tem mais condições, porque eu abusei da lei. Então ele volta renovado. Por isso, essa festa interna, essa alegria por estar no caminho correto, no caminho certo. Esse aqui estava muito na formalidade. Ele estava na casa do pai, mas ele não conseguiu os benefícios da casa do pai, porque o irmão dele, ele estava com inveja do irmão. Ficou com ciúmes. Na casa do pai, não tem local para inveja. Se você tem inveja do outro, é porque você não está integralmente com Deus. Se você tem ciúmes, se tem ódio do outro, se você quer eliminar o outro, se você não se alegra com o sucesso do outro, Deus não está pleno em você, não. E aí, como é que você vai ser feliz? Como é que você vai se sentir bem? O invejoso fica feliz? Não, claro que não. Fica se corroendo porque o outro tem o que ele não tem. Isso é interno. Então ele não estava feliz por quê? Porque ele era egoísta. Lembra do egoísmo? Que é um sinal notório de imperfeição, um interesse pessoal. Ele estava vivendo na casa do pai apenas com aspectos exteriores. Ele parece que estava trabalhando mais para o próprio benefício do que reconhecendo que estava trabalhando para o pai. Então, às vezes acontece isso. A gente trabalha para
a nossa projeção pessoal, para nossas conquistas, para os elogios. E quando eles não vêm, a gente fica chateado. Por quê? Porque isso não alimenta. Alimenta por segundos. A verdadeira felicidade, ela é interna, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então ele queria recompensas. A recompensa é interna. Ele ainda não tinha entendido o Pai. Ele não tinha entendido. Ele estava ali com aspectos exteriores. Então, às vezes, aquela pessoa que está no trabalho voluntário, que está cuidando de um familiar doente, que está na casa espírita evangelizando, não está sentindo nada. Está vendo a hora como se tivesse ali um compromisso que não está envolvido naquilo ali. Aí ele não sente nada. Por quê? Porque é interno. O salário é de dentro para fora, porque é Deus crescendo dentro de nós. E por fim ele disse ao filho, né? Ô meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. É preciso se alegrar pela conquista do outro. Se a gente quer ser feliz, precisamos cumprir a vontade de Deus. Na questão 614 diz, né? A lei divina, o natural, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Todos nós queremos a felicidade. Essa parábola do filho pródigo, ela nos mostra a nossa saída, as nossas experiências, as nossas quedas e levantes até se reconhecer como filho de Deus e decidir ascender. E aí chega na casa do Pai, encontra a felicidade interna. Nesse meio do caminho, tem outros que aparentam estar ali, mas estão ali apenas de uma forma formal exterior. Lembra que Jesus censurava, né, e repreendia muito os hipócritas, né, os fariseus, porque eles sabiam da lei e não cumpriam. E por não cumprir, eles atrapalhavam o progresso daqueles outros que poderiam, pelo seu exemplo e pelos ensinamentos, crescerem, aprenderem mais. Então, mostra os dois lados essa parábola. Então é importante ver a nossa trajetória e a trajetória da nossa vida também. Que quando a gente chega para cá, ganha esse corpo, como eu falei, a gente ganha todas as condições para ter uma vida saudável, mental, espiritual e fisicamente. E a gente dilapida aquilo. Dilapida, muitos de nós dilapidamos, nem todos. Aí tem uma hora que a gente sucumbe. Às vezes sucumbe, só vai se levantar lá na outra vida. Às vezes passa de uma vida para outra com os porcos, sem nada para comer. Então é importante a gente ver essa temporalidade, não é só de uma vida. Às vezes é mais de uma. Mas o que importa, o mais importante é o seguinte: um dia nós chegaremos à casa do Pai. O tempo, só a gente que sabe, cada um individualmente. Que a gente possa então, com essa parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos, essa parábola lindíssima, cheia de conhecimentos, trazer para a nossa vida esses ensinamentos. Vou fazer então a prece para finalizar o nosso trabalho de hoje. Gratos a Deus, gratos à espiritualidade, gratos aos amigos espirituais que nos acolhem, nos acodem nesse momento tão crítico em que passa todo o nosso planeta. Todo o nosso planeta passa por provas e saculejos e para que a gente possa ter despertamento íntimo, cada um, individualmente. Não é uma conversão em massa, porque isso não existe, mas é um de cada vez, coração a coração. Então que nós, que aqui estamos no trabalho, possamos ser mais amorosos, mais amigos, mais caridosos, que possamos buscar Deus no sentir, no pensar e no agir.
Muito obrigado. Queridos amigos, fiquem com Deus. Tudo de bom, tá? E até a próxima.